Fala pessoal, bem-vindos. Eu sou o André Pado. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no CIA Podcast. E hoje nosso assunto vai ser política, e especialmente hoje, né? Porque ontem foi aí o debate da Band das principais cidades metropolitanas do país nos estados aí do Brasil. A coisa pegou fogo em algumas cidades metropolitanas, mas nós vamos falar aqui também para atualizar a situação da cidade de São Paulo do ponto de vista da pesquisa eleitoral. A gente vai falar do debate também na Band da cidade de São Paulo. Primeira coisa, as pesquisas mudaram, tivemos alterações nas pesquisas. Eu falei no último vídeo que a gente veria mudanças baseadas na saída do Kim Kataguiri da disputa eleitoral e que essa mudança ela iria se refletir principalmente no Nunes e no Pablo Marçal. E não deu outra, se refletiu em ambos. O que a gente viu foi o seguinte: algumas pesquisas já dão o Pablo Marçal à frente do Datena, enquanto que a diferença ali entre o Nunes com o Boulos, ela aumentou. Em algumas pesquisas isso é indicado, outras pesquisas o indicado é empate entre o Nunes e o Boulos e empate entre Datenas e Marçal. Então, o cenário novo é esse, como eu disse, mostra muita coisa pra gente, porque ou é empate, ou é o Nunes na frente do Boulos, ou é o Marçal na frente do Datena. Então, nós temos aí novidades no nosso cenário e a gente vai perceber o quanto o debate de ontem vai influenciar para essa situação de pesquisa eleitoral e para as nossas eleições aí em outubro, aqui especificamente na cidade de São Paulo. Mas vamos a alguns detalhes do debate. Tivemos situações extremamente controversas durante o debate, tivemos momentos delicados, tivemos momentos, né, bons momentos também, momentos em que os candidatos e a candidata mostraram a que vieram, mostraram os seus projetos, suas ideias para a cidade de São Paulo. Mas vamos fazer aqui uma avaliação em relação ao que foi apresentado pelo candidato e a intenção dele também de ganhar, porque a intenção de ganhar as eleições, de algum tempo no Brasil, ela parou de ficar especificamente circunscrita à questão de apresentar as propostas. É importantíssimo, e tem alguns grupos políticos que precisam entender isso definitivamente. É importantíssimo saber conversar com as bases. Saber conversar com as bases é o diferencial para aquele grupo político que quer alcançar novos voos. E além de saber falar com a base, saber como falar também com outros grupos políticos que ainda não estão associados a si. Mas isso depende de muita coisa, isso depende também aí de aliança política, isso depende também também das propostas, também da maneira de se comunicar, e depende do momento daquele político no cenário da cidade também. Mas vamos lá começando na ordem ali que foi colocado os candidatos pela Band, né? Primeiro, gente, bolos extremamente artificial. Não é à toa que ele não está crescendo. Acho que ele só não está caindo por conta da vista dele ser a Marta. Tem propostas interessantes? Tem, mas Boulos mostrou uma artificialidade grande. Então, ele precisa, enfim, aumentar o carisma dele para conseguir alcançar novos voos. Isso também isso também tem a perspectiva de que o Boulos, ele precisa, e tudo bem que ele tem uma gratidão ao presidente Lula, tudo bem que o presidente Lula está do lado dele, mas é também importante que ele fala, né? Olha, sou eu, o presidente Lula está só me apoiando, sou eu, porque do jeito que está sendo posto, colocado, parece que é a mesma coisa que aconteceu no debate em Belo Horizonte. Parece que o candidato que é aliado do Lula simplesmente vai associar os escritórios ali, as salas de São Paulo, de Belo Horizonte, com Brasília, e só vão estar ali enquanto, né, primeiro-ministro. Quem vai mandar, na verdade, é o Lula. Então, isso também tem que, né, a gente tem que ter cuidado nessa hora. Nessa sequência, a gente tem ali o Datena. Gente, o Datena me lembrou muito o Padre Kelmon, com todo respeito quem era eleitor do Padre Kelmon. Mas ele claramente tinha uma dificuldade ali. Primeiro, não dá para saber ao certo até quanto ele conhecia da realidade da cidade de São Paulo. O que a gente percebia muito nitidamente é que, pelas informações que ele tinha, né, no trabalho de radialista, no trabalho de apresentador, ele tinha ali argumentos, informações que
assim, dava para, de uma certa maneira, argumentar com os candidatos. É, é, isso é todos, né? Porque ele emparedou todos ali, teve uma dificuldade muito grande para falar de propostas, né? Ele tentou contornar pela tangente ali, gaguejou um pouco, mas essa argumentação de mostrar ao que o candidato está ligado, isso ele fez com presteza. Não sabemos se é o suficiente para passar o Pablo Marçal, mas ele demonstrou algum conhecimento do que está certo e do que está errado. E principalmente dentro disso, os desafios para se encarar aquilo que está errado. Ele falou isso bem explicitamente. Mas, beleza, eu acho muito difícil que o debate na Band mexa com a popularidade do Datena no sentido de alavancá-lo. Acho que isso vai ser muito difícil. Mas também, igualmente, acho que não vai provocar uma queda disruptiva. Porque Datena, também como comunicador, ele falou com o seu público que tem ele como orientação de votos. Não conseguiu falar muito para outros públicos, mas ele falou para o seu público sobre. Depois vem a Tabata Amaral. Olha, eu preciso dizer, a Tabata, ela tem ideias interessantes, tem projetos bacanas, propostas interessantes, né? Só que ela está isolada. Ela está isolada. A prova disso é com todo respeito, eu acho muito bacana, muito importante ela ter uma vice-mulher professora, mas essa vice-mulher professora ela só mostra que ela está isolada no cenário político e, por isso, apesar de ter propostas interessantes, ela dificilmente vai se alavancar no cenário. A gente espera que ela consiga mudanças e tudo mais, que seria muito interessante ter uma candidata, né, dentro dessa competição, e para o segundo turno, talvez. Então, a gente deseja o melhor possível para a Tabata, mas ela está lidando aí com essas questões que afetam de uma maneira prejudicial o que ela está tentando fazer durante a campanha. Mas a gente reconhece que ela está fazendo uma boa campanha, uma campanha interessante e que é importante oxigenar a política nas cidades, ou seja, outros candidatos. Igualzinho a gente fala do Pablo Marçal. Inclusive agora a gente já falou um pouco do Pablo Marçal. Foi meio controverso em algumas falas dele, bastante firme, convicto e tudo mais, em algumas questões em relação a projetos ali, a ideias. Ele falou dentro daquilo que ele conhecia em torno de propostas para a cidade de São Paulo. Ok, mas principalmente o Marçal falou com seu público eleitoral e conseguiu, até certo ponto, sair da sua bolha e conversar com outras. Tem um grupo determinado, obviamente ligado à esquerda, ao campo progressista, que falou que as considerações, as ponderações dele foram pavorosas, foram pavorosas. Não importa, a gente pode ver daqui a um tempo que ele vai se alavancar. Por quê? Porque ele faz uma coisa que todo mundo tem dificuldade de fazer se tratando de política, conversar com suas bases. Não é à toa que ele veio agora participando de uma política para se eleger como executivo da maior cidade do Brasil, e tá ali pegando um terceiro lugar na cidade de São Paulo. Então ele sabe conversar, ele tem ferramentas para isso e pode se revelar uma surpresa. Vamos ver aí no decorrer da caminhada. Ele ainda tem que desbancar o Boulos. Vamos ver se ele dá conta de fazer isso, porque para isso ele teria que puxar votos do Datena, o que não é impossível. Mais o Datena do que da Tábua do Amaral. Da Tábua do Amaral acho que fica um pouquinho mais difícil. E vamos também agora a ele, ao Nunes. O Nunes, ele, como esperado, demonstrou conhecimento da cidade, mostrou ponderação ao falar sobre o que ele estava fazendo na cidade de São Paulo, né? Obviamente, ele foi o alvo principal ali, todo mundo jogando pedra para cima dele. Inclusive, tem vídeos aí de que quando a Tabata ela perguntou ao Nunes em relação a um episódio de agressão à mulher, que o Nunes falou que aconteceu um desentendimento há 14 anos atrás, mas a situação mudou completamente. Tem um vídeo que mostra a esposa do Nunes da plateia tentando se levantar para responder a Tabata. De raiva, né? Falando assim, deixe minha família em paz. Não apurei até onde vai a assertividade da Tabata contra essa denúncia. A reação da esposa dele, da família dele também, que aparecia lá, é mais ou menos, né, distante do que a Tabata estava conversando, mas não é a primeira vez
que políticos eles vão colocar essa questão da violência contra a mulher na jogada. Por exemplo, Ciro Gomes com a Patrícia Pilar é um caso claro de quando seus adversários políticos se aproveitam de um fato por mais inverídico que seja, mas se aproveitam disso e isso enraiza. Não sabemos se com o Nunes vai acontecer a mesma coisa, porque a resposta dele foi muito boa mesmo. Mas nisso daí ele evitou também a falar sobre temas controversos pelos quais ele foi perguntado, né? Essa sede de privatização, questões, né, ligadas aí a alianças políticas. Então, isso aí ficou complicado para o Nunes, mas do ponto de vista de apresentar o que ele conhecia da cidade de São Paulo, ele foi razoavelmente bem. Um dos melhores do debate, na minha avaliação. Mas a gente vai ver agora o que vai acontecer nas próximas pesquisas, se o que o Nunes apresentou vai ser o suficiente para ainda fazer com que ele permaneça em primeiro lugar nas pesquisas, o Boulos também, porque essa aproximação excessiva do Boulos com o Lula e do Nunes com o Bolsonaro pode ou ser prejudicial para eles, fazendo com que eles caiam, ou pode beneficiá-los, fazendo com que eles continuem no patamar. O que nós sabemos é que, por exemplo, o Marçal, que gostaria muito do apoio do Bolsonaro, não tem um apoio expressivo do Bolsonaro. Então ele está contando apenas consigo mesmo para conseguir ir para o segundo turno. A Tabata, que queria um apoio do Lula, ela obviamente não está sendo apoiada pelo Lula. O Lula está junto com o Boulos. Isso pode ser o diferencial para a Tabata também não ir para o segundo turno. A gente aguarda os próximos debates para ver o que os candidatos vão apresentar. Esse é um momento crucial para ver a popularidade aumentar ou abaixar. A gente viu que a saída do Kim Kataguiri já produziu efeitos para o Nunes e para o Marçal. E é uma surpresa o que a gente vai ver daqui para frente. Mas o que nós sabemos é o diferencial. Sim, vai ter os projetos, as ideias, mas o providencial é que o candidato ou a candidata saiba conversar com suas bases e mais ainda, mais além, saiba conversar além das bases e levar a sua mentalidade para outros grupos que estão fora das bases. Isso vai ser o essencial para alcançar a vitória. E por mais que, novamente, algumas pessoas eu conheço da esquerda que estão falando que o Marçal fez um papelão e tudo mais. Gente, jogar pedra em Marçal, jogar pedra em Datena, jogar pedra em Nunes não vai adiantar. Não vai surtir efeito para fazer com que o Boulos ou a Tabata aumentem seu potencial de voto. O que vai gerar vai ser inimizade com as pessoas que estão fazendo isso, jogando pedra gratuitamente no candidato, por mais que tenham gostado ou não da participação do candidato no debate. E isso sim vai provocar um crescimento desse candidato. Porque uma coisa é a mais certa que eu vou ter a oportunidade de fazer esse vídeo. O que vai definir as eleições nos estados se chama as consequências do antipetismo. E a gente sabe que o antipetismo está ali do lado do Boulos, até certo ponto do lado da Tabata. E isso não vai influenciar o Nunes e o Marçal. É por isso que o Nunes está em primeiro e o Marçal ali está tecnicamente empatado com o Datena. Então nós precisamos nos comunicar com as bases e ser respeitosos também com aqueles que pensam diferentes da gente. Acho que é uma coisa que a gente também pode considerar para o campo da direita, para com o da esquerda. A gente precisa conversar e trabalhar essas inimizades, essa polarização que nunca vai construir e vai botar a sociedade uma contra a outra. Tento que esse não seja o caminho, mas enfim, a gente espera que novos tempos, novos momentos cheguem para o debate da política brasileira e que uma São Paulo unida ela possa florescer depois do resultado das eleições de outubro. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!